Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você, nas suas pesquisas sobre a Krupskaya, qual foi o papel dela e a importância dela na educação? Teve alguma ideia dela, algum objetivo que ela tinha com a educação russa nesse período que se perpetuou nesse governo soviético? Ou Stalin cortou tudo? Assim, o que você conseguiu dimensionar? Porque eu sei que é um assunto, assim, eu falo aqui no canal que é um assunto complexo, né? O pessoal, é um assunto que, assim, de vir antagônicos, né? Um de um lado, outro de outro. Eu acho que a gente, pesquisador, busca estudar isso, a gente tem que saber analisar os fatos, né? E também saber ouvir ambas as partes, né? Saber entender, né? Assim, o que você conseguiu observar da importância dela, da atuação dela como uma educadora, desses ideais que ela tinha, que conseguiu, que se concretizou provavelmente alguma coisa com o Lenin, e depois com o Stalin a gente sabe que muita coisa com um retrocesso, mas você conseguiu essa perpetuação. Você falou até a questão das bibliotecas, né? Muito interessante isso. O que você conseguiu dimensionar? Eu acho que não sei, talvez eu fiz uma pergunta meio complicada. Não, vamos conversar aqui. Eu acho assim que a partir desse momento aí dos anos 30, o que sobra do pensamento da Krupskaya foi um pouco distorcido, né? Por quê? Porque ela fala em escola livre. E quando ela fala em escola livre, ela pensa uma escola que não sofresse nem atuação, né, mais precisamente de empresários, mas também não sofresse a atuação do governo. Então, aquela experiência, ainda final dos 20, começo dos 30, nós temos vários educadores, né, que estavam com liberdade de pesquisa e colocando em prática algumas ações, né? E aí eu poderia lembrar o próprio Vygotsky, né? O quanto ele vai caminhar aí com a questão da psicologia do desenvolvimento, mas eu podia pensar a experiência do Makarenko, enfim, são vários educadores ali naquele período fazendo trabalhos e experimentando coisas. Então, assim, o próprio conceito de escola livre, né, que era uma coisa muito cara para ela, para construir um novo ser humano, né, que fosse mais coletivista, mais solidário, ele se perde. Porque depois a escola ela vai começar a repetir, né, as ideias que são colocadas ali pelo Estado, né, pelo partido e por essa representação do Estado. A questão das bibliotecas, sim, a gente vai ter uma ampla difusão. Eu acho que em termos de alfabetização, a Rússia vai ganhando muito, né, a partir desse momento. É importante lembrar, inclusive, que as mulheres conseguiram começar a voltar, né, já logo após a Revolução. Então, eu acho assim que são ideias que são plantadas, mas que depois são distorcidas. Por exemplo, né, ela falava muito na educação de uma juventude comunista, e ela tem textos falando, né, o que ela esperava, e o que ela esperava era que os jovens, né, tivessem conhecimentos conscientes, para que todo mundo participasse da construção de uma sociedade, para que fosse uma sociedade participativa, a ideia de uma educação gratuita e obrigatória até os 16 anos, né, e aí a ideia vem junto às bibliotecas, salas de leitura. Outra coisa que ela divulga bastante, a projeção de filmes científicos, ela já coloca aí como uma forma de educação, enfim. Só que, por exemplo, ela falava que a escola não podia ser um quartel para bebês, né? Então, quando ela vai falar da primeira educação, ela fala, não pode ser um quartel para bebês, que esse é o princípio de escola livre. E ela vai pensar essa relação da formação de uma juventude nesse sistema de participação e de liberdade. Só que pegam, né, por exemplo, essa ideia da formação de uma juventude e depois eles transformam, né, na formação da juventude comunista, mas muito próximo, né, de algo que a Krupskaya criticava, que seria uma formatação do jovem, né? Então, porque, por exemplo, tem textos dela que ela critica, né, a formatação com base não na consciência, no livre pensar, mas você tem que seguir esse caminho, que seria uma educação mais militarizada. Então, nesse sentido,
a ideia dela foi completamente distorcida e eles formaram uma juventude comunista desses princípios, né, fechados e que não tem nada a ver, mas os termos, pela primeira vez, foi ela que começou a usar. Então, de tudo que ela coloca como concepção de liberdade, de conscientização, né, de solidariedade, eu acho que isso se perde. Eu não vejo uma continuação das propostas da Krupskaya. Então, acho que ela é muito inovadora naquele período e aquelas ideias que ela coloca em termos de educação eram perigosas, né? Porque você formaria pessoas livres e conscientes para pensar, para questionar, né? E não era o formato que o governo queria, né? Então acho que perdeu-se isso.